meu nome é Paula Boico e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast. Fala galera, meu nome é Guilherme, também sou integrante aqui do podcast de hoje. E você, meu amigo, se apresente. Tudo bem, gente? Meu nome é João. Nosso amigo ali, cameraman, Davi Alan, que está ali atrás nos bastidores, também está fazendo parte. Nossa outra integrante, Luana, não pôde estar presente, mas também Um beijo, tá aí, Luana. um beijo. E hoje vamos falar sobre o que, gente? Isso aí, Então, é. a gente veio hoje aqui debater um tema muito importante, que é intolerância religiosa, principalmente nas religiões de matrizes africanas. Bom, vamos contextualizar um pouquinho para o pessoal que está Vamos lá. assistindo ficar por dentro de tudo? Faço a pergunta para vocês, para a gente conversar. Quando que as matrizes africanas, a religião chegou no Brasil? Na verdade a gente estava conversando um pouco a respeito disso, né? O conhecimento que a gente tem, a gente sabe que essa religião ela chega logo após a descoberta do Brasil pelos portugueses, né? Quando, pelo que a gente tem aí da história, os escravos eles são trazidos para cá, para o Brasil. E, na verdade, o candomblé, né? Ele chega aqui no Brasil. A Umbanda ela nasce já aqui no Brasil, mas o candomblé essas religiões de matriz africanas, elas chegam, elas são forjadas aqui a partir do candomblé, né? Então, após isso é que, através de outras religiões, forma-se a Umbanda que a gente conhece hoje. Mas foi só as pessoas ou teve influência também em outra coisa? Por exemplo, a comida. Como é que surgiu a influência das comidas típicas africanas aqui no Brasil? Então, eu acho isso um ponto bem interessante, porque os escravos vieram nos navios negreiros lá da África e tudo mais. E eles vieram pra cá pra quê? Pra trabalhar nas senzalas e as mulheres foram jogadas nas cozinhas pra trabalhar pros senhores daqui, né? Perfeito. Na época. E então, elas vieram e o que elas iam cozinhar? O que elas sabiam cozinhar. Perfeito. Então, elas trouxeram azeite de dendê, o acarajé, chuchu, diversos ingredientes, temperos, pratos mesmo típicos que eram da cultura delas, né? E perpetua até hoje esses pratos, né? É isso Muito aí. famosos aí, Pois é. Isso. o Brasil afora. E não só comida também, né? A questão das danças em si, que era um ponto bem principal que veio junto com a cultura africana. Que eles utilizavam, querendo ou não, quando eles estavam lá presos, ainda sem trabalho, eles utilizavam isso para treinar. As pessoas acreditavam que era uma simples dança, mas também era uma forma de se defender. Isso, A capoeira, né? perfeito. E também, vamos dizer assim, não deixar que a colonização portuguesa e de outros povos acabasse com a cultura deles. Exatamente. Manter a cultura Sim. deles à frente. Isso é algo que a gente vê com muita dificuldade ao longo do tempo. Eles foram tentando, né, aos trancos e barrancos, manter essa cultura. Hoje a gente vê uma luta muito grande quando a gente fala, né, para não fugir do tema, intolerância. A gente vê essa questão da capoeira, por exemplo, que já foi retratada até em obras como, não sei se todos tiveram oportunidade de assistir, mas tem um filme, agora me fugiu o ano, que ele foi lançado, mas é Besouro Azul, que ele trata um pouco dessa questão, aliás, é bem voltado a essa questão da religião e do preconceito que se tinha. Não é o Besouro Azul da Bruna Marquezine, tá, gente? Não, É outro Besouro. Besouro Azul. É Besouro, mas não é esse filme, é outra produção. E, enfim, ele trata justamente dessa questão de trazer um pouco dessa noção do que é essa cultura, e você tem esse panorama, né? Você tem como ter uma ideia do que é a religião, de como funciona essa crença, e essa questão da dança que você falou agora. E a gente pode conversar não só disso, mas, por exemplo, você falou da questão dos filmes. Ainda é uma questão. Não vou usar a palavra preconceito, mas são poucos filmes que retratam a história ou a cultura africana ainda presente. Não só no cinema. Não vou dizer brasileiro, mas no cinema internacional. Você vê poucas histórias, poucos filmes com reconhecimento internacional que retratam povos que foram colonizados. No nosso caso aqui, como a gente está tratando dos povos africanos, você vê dificilmente filmes que vão ser reconhecidos e vão ser vistos por todos. Porque ainda tem um tabu muito grande na sociedade que o pessoal acha que, vamos dizer assim, recentemente, né? Todo mundo é macumbeiro. Todas essas religiões é um só, né? Tudo é macumbeiro, toca tambor
e é maluco. Então, tipo, é um tabu muito grande que se criou na sociedade que tem que ser quebrado. Né? Tem que dar um basta. Inclusive, muitas pessoas têm no seu dia a dia hábitos e costumes que vieram dessas religiões, mas elas não sabem. Sim. Um que eu acho muito curioso, que muita gente não sabe, é usar branco no Ano Novo. As pessoas não Nosso sabem produtor ali, disso. ó. Com a foto. Mas usar branco no Ano Novo veio daí. Veio dessas religiões de matrizes africanas, que elas usam branco. Pular as 7 ondinhas. Tudo As isso. pessoas acham que, tipo, É. minha mãe me ensinou. Mas sua mãe também aprendeu de alguém. E isso veio lá de trás. Sim. Alguém ensinou alguém. E veio disso. Sim, veio exatamente daí. Sim. Tem ideia de as pessoas usam. Vou usar o branco só por causa da paz, né? Mas não sabe o significado por trás. Sim. Essa questão que vocês estão tratando também do sincretismo. Só uma errata aqui. O filme não é Besouro Azul. O filme é Besouro. É porque esse Besouro lançamento da Azul, Bruna Marquezine, esse filme agora me confundiu, mas o nome do filme é Besouro, vale a pena assistir, quem ainda não assistiu. Mas essa questão que você falou, Guilherme, do tabu e da dificuldade que as pessoas têm, né? A gente sabe que por mais que a gente ainda a gente vê um comportamento das pessoas onde alguns dizem, né, não ter esse preconceito, mas eu acho que nada mais é do que, em muitos casos, um preconceito velado. São muitos casos que a gente vê aí hoje, acho que um mais recente, acho que todo mundo acompanhou, foi a questão da Larissa Manoela, quando a mãe dela Sim. se referiu à família do namorado, do noivo, né, como macumbeiros. Então, usar esse termo de forma pejorativa. E não só isso, né? Ela falou assim, eu não quero você se relacionando com eles. Tipo, não é só o simples fato de chamar de macumbeiro, mas também falar da relação, né? Tipo, pô, qual o problema? Sim. E muitas Como vezes se fossem. Como se tivessem doentes, fossem tipo, passar alguma coisa. E muitas das vezes você pode ver no dia a dia. Às vezes você tem um colega do teu lado que exerce e você não sabe. Aí quando você Exatamente. descobre, a pessoa vai e se afasta. Tipo, Sim, Isso é um tipo de intolerância. e recentemente a gente teve, né, o dia dia de São Cosme e Damião, e é sempre Pois é. um dia que existe sempre essa questão, né, de pegar ou não o doce, né, para as famílias que não pertencem às religiões de matriz africana, não são católicos, enfim, os católicos também celebram esse dia, mas existe sempre essa questão do associar a esse dia, a São Cosme e Damião do e associar esses doces a algo maligno, né? eu te garanto, tem gente que pratica a intolerância religiosa contra essas matrizes e sai na rua pra pegar doce. Tranquilamente. Ou pior, tem gente que fala mal das religiões, que só estão querendo pregar o bem por aí, e acaba fazendo muito pior. Exatamente. Porque quando você faz intolerância religiosa, você já não está cumprindo de amar o próximo. Você já está criando um empecilho ali. Sim. Pra quem não sabe, amar ao próximo foi um dos mandamentos, depois que Jesus restituiu na Bíblia. Que, querendo ou não, não generalizando, né, os cristãos, falando que os cristãos fazem isso, mas em geral a religião. Mas voltando no assunto, a questão do dia a dia, no dia da atuais, você tocou o assunto da mãe da Larissa Manoela, mas o dela veio à tona, né, por causa da problema da filha, mas dia a dia, dia após dia, um centro é apedrejado, pichado, Sim. botam fogo em alguém, dia após dia. Tem dados aí pra mostrar? Tenho. Não, e é isso que a gente está falando, é algo recorrente, né? Infelizmente, Recorrente. por mais que a gente, né, por mais que hoje a gente consiga debater, e hoje a gente está tendo aqui essa oportunidade, nós temos pessoas no nosso grupo que professam, né, que pertencem a religiões distintas, mas ainda assim a gente se dispôs a estarmos aqui, né? Nós estamos aqui. Eu, particularmente, tô aprendendo muito com vocês a respeito disso, porque não é um assunto que eu tô a par, e só o fato de conversar sem, tipo, fechar as portas pra aprender, né, com esse preconceito, é que você sentar 5 minutinhos com alguém e conversar, você vai ver que aquele seu pensamento que você tem, arcaico, não é nada daquilo que você pensa. Eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que não apenas, eu acho que não se trata sim, é arcaico, mas é uma coisa
que fica muito evidente essa questão da ignorância. Você querer opinar, você formar uma opinião sobre aquilo que você nem sabe. Eu acho que são vários exemplos que a gente pode usar, mas esse da religião, principalmente voltado para as religiões de matriz africana, quando a gente fala dessa falta de conhecimento, a gente pode associar muito a esse preconceito que as pessoas têm, até mesmo com a raça, por se tratar de uma religião que vem de um país onde é um povo negro, né? A gente associa, a gente pode perceber isso muitas vezes e associar o preconceito que as pessoas têm. E não só eu não querer ter essa informação porque é mais fácil ter esse preconceito, porque é mais fácil enfim, eu tratar essas pessoas de uma forma desigual. E não é só um preconceito básico, não hierarquizando, tipo, botando em escalas o preconceito, mas parece que tudo aquilo que você não professa para as pessoas, você endemoniza. Tipo, outra pessoa não acredita em outra coisa, que você tem fé, aquilo já vira, pô, aquela pessoa é do demônio. Ela não acredita na mesma coisa que eu, tipo, usar um termo bem pesado, mas no dia a dia é basicamente isso, né? Aqui, ô, Guilherme, o que você tinha perguntado sobre os dados, só no Rio de Janeiro, em 2022, foram mais de 1.300 casos de intolerância religiosa. Se tu bota aqui um ano, tem Isso é algo 365 absurdo. dias, é São mais de um muitos caso casos. por dia. São Não, muitos Sim. bem mais de um caso por dia. Sim. E aí normalizou. Você pode não ver... deveria, não deveria, acaba mas se normalizando. por exemplo, eu particularmente, sem contar o caso da mãe da Larissa Manoela, eu não lembro de uma vez de um caso que foi passado na televisão para alertar os casos. Não sei se, assim como outros não passam, para não motivar. Se eu tiver errado, peço desculpas. Mas eu não vejo muitos casos sendo retratados assim pra, vamos dizer assim, policiar as pessoas. Afinal, isso é crime também, né? Exatamente. E da Intolerância cadeia. religiosa é crime. Pois Sim. é. E, tipo, um negócio que tá pensando aqui também, muitas pessoas, pô, o carnaval. A ala das baianas. É um negócio que perpetua há muito tempo. E a ala das baianas, todo mundo fala, a ala das baianas agora. E muitas pessoas falam sem comentar, tipo, é um negócio que também vem lá atrás das matrizes africanas que trouxeram e se manteve no carnaval. É uma forma também de se expressar a cultura ali. Sim. Sim. O carnaval acho que é um outro grande exemplo. O carnaval, a gente tem o carnaval, o dia de São Cosme e Damião, não sei se a gente vai lembrar agora de uma outra data, que quem não O enfim, ano não é novo de também, costume. com o Iemanjá, pô. Ah, sim, tem o costume de, né, ir à praia, enfim. Mas aquelas pessoas que não acreditam, não gostam, essa questão do respeito que a gente está falando, né? Sim. Prefere associar, eu não entendo, eu não conheço, e você provavelmente chegar para uma pessoa que tem esse pensamento e perguntar para ela, tá bom, mas qual é o significado desse dia? O que o carnaval representa, ou por que você tem essa opinião a respeito de São Cosme e Damião? Eu acho que muitas das vezes as pessoas não vão ter nem argumentos, porque é isso que a gente estava falando, é a falta de conhecimento, de informação, mas é mais fácil a gente ir ali e dizer não gosto e associar isso e discriminar mesmo, né, pessoas que, enfim, que celebram esses dias, que gostam desses dias. Até porque o sentar e conversar não vai te fazer se converter, vamos dizer essas palavras. É simplesmente você abrir e entender como é que cada um entende a sua forma de professar. Claro, claro. Eu não vou sentar com você, que é diferente de mim, e eu vou botar na sua cabeça, não, eu vou sentar aqui, mas eu vou te converter, hein? Tu tem que Sim. ser a mesma coisa que eu, não, Sim. pô. É entender que você pode acreditar naquilo, eu posso acreditar naquilo que eu quiser, mas é o trocar a ideia pra saber, pô, maneiro isso, bacana. Não, tipo, pô, não quero conversar contigo porque Querer saber o ponto de vista do outro. Sim, Eu acho acho que muito interessante. esse podcast acaba sendo um grande exemplo disso, né? São pontos de vista, Sim. são crenças, né? Acho que a gente tem aqui um pouco, né? É bem sincretizado esse grupo, mas ainda assim a gente está aqui disposto a sentar, conversar e trazer um pouco de informação E afim. principalmente ouvir o que o outro tem a dizer. Sim, acho que isso já veio acontecendo ao longo do desenvolvimento. Sim. Né? Nos últimos dias a gente veio conversando para a gente poder chegar aqui e desenvolver bem. E acho que foi bem bacana, né? pô, Acho que todo trocar de mundo ideia. se ouvia. Como eu falei antes aqui, eu particularmente não sou uma pessoa expert nesse assunto sobre.
E a gente trocando ideia na faculdade, pô, isso acontece dessa forma e tal. Aí eu falo, pô, maneiro. Às vezes sabia coisas disso. básicas Sim. que você não sabia como aconteciam, ou da forma que aconteciam, ou por que isso acontece. Sim. Ou, tipo, pô, tu falar um nome assim, aqui, a gente brincando. Ou tu fala um nome assim, tu imagina um negócio. Pô, acontece isso? Você, não, pô, é um negócio totalmente diferente, não é isso que você tá Sim. pensando. É justamente por conta desse preconceito que existe na sociedade, acaba se criando uma ideia, às vezes, tão mirabolante, quando na verdade não é nada disso. Acho que isso Pois é. vale, não, acho que isso vale um pouco para tudo que a gente não tem conhecimento e começa a fazer pré-julgamentos, né? Mas Como eu falei no principalmente o que início, acontece nesse caso. as pessoas têm a mania de juntar tudo, né? Como a gente conversou também, tem o candomblé, tem a Umbanda. As pessoas falam, eu sou da Umbanda. Macumbeiro. Sei o quê? Eu sou do candomblé. Macumbeiro também. Espiritismo, né, de Até o Kardec, que espiritismo não tem acaba entrando absolutamente nesse nada a ver, meio. mas as Entra pessoas tudo. acham que... Eu acho que a tudo única mesma coisa que. Acho que só não entra a questão do macumbeiro se você for cristão. Você é cristão? Beleza. Sim. Não é? Macumbeiro então. Sim, Você sim. toca, Sim. faz tudo. Sim. E aí fica nessa, né? Dia a dia. E como a gente tá falando de casos, né? Teve um caso, eu não vou me recordar o ano, que simplesmente um pai de santo tá andando na rua, tacaram um fogo nele. Simplesmente tacaram um fogo na pessoa que simplesmente professa uma fé diferente de você. Sim. A que ponto a sociedade chegou de tacar fogo numa pessoa simplesmente por ser de outra fé? Sim. E esses casos de intolerância religiosa, do nada, no meio da rua, sem a pessoa ter feito absolutamente nada, só por ela estar usando branco, isso eu acho que acaba criando dentro das pessoas da Umbanda, do Candomblé, acaba criando um medo. Sim, com Um medo certeza. de você sair na rua com a sua guia, Sim. um medo de você sair com a roupa que você tava na gira. Ou Então, até mesmo dizer que você a sim, religião que você exatamente, só professa. de falar Sim. que você frequenta já dá um certo medo, um receio. Meu Deus, o que será que as pessoas vão pensar? Sim. Eu conheço várias pessoas que elas vão com uma roupa, chegando no centro elas trocam e na hora de ir embora elas botam a mesma roupa que vieram. Sim. Por esse medo de você andar na rua. E isso é bizarro. Tipo, É. tu andar na rua com medo de morrer, assim, Pensar simplesmente. que nós estamos em 2023 e a gente ainda, né? E a gente falou que quando é que chegou isso no Brasil? Ela Em chega... ali vamos botar assim, né? No Junto com os navios negreiros. século Sim. XVI, vamos dizer assim. A gente tá no século XXI. Sim. Pois é. São 5 séculos aí que se perpetua Sim. isso até hoje. Isso é bizarro. Sim, é bem complicado, né? Parar para pensar que ao invés de a gente ter, né, usado os exemplos ruins, mas para aprender, a sociedade aprender, evoluir, pelo contrário, eu acho que nos últimos tempos a gente tem visto até alguns retrocessos, né? Retrocessos bem significativos, mas que, enfim, né? Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, é tentar trazer um pouco de informação e tentar chegar a algum denominador comum. E questão que a gente tá falando lá das pessoas, isso muitas vezes passa de pai para filho também, né? Sim, com certeza. Acaba que, pô, um pai também que tem intolerância religiosa, Sim, vai a criança passar. acaba aprendendo. Pô, eu vejo muitas pessoas que, vamos supor, o pai obriga, ó, quando você crescer vai ter que ser isso e aquilo. Sim. E aquela, ó, se vier alguém de branco, ó, você afasta, aquilo dali não é coisa Dá boa, pra é ver ruim. muito isso no dia de São Cosme e Damião, que o João tinha falado. Exatamente. Já vi pai falando, É assim, não não pega pega esse doce, é do coisa do diabo. Então, Entendeu? Talvez fosse mais simples, pelo menos, explicar para a criança: olha, não é da nossa religião, a Sim. gente precisa respeitar, Pois né? é. Mas não associar isso a Algo algo ruim. ruim. então é só o explicar que a gente tá falando, literalmente sentar e conversar. Falar. Sim. Assim como eu acho que a sociedade tem que sentar, não só pra ele, agora generalizando um pouco, eu acho que falta na sociedade isso, o sentar e conversar. Sim. Porque se a gente sentasse e conversasse, eu acho que resolveria muitos problemas. Na religião, sexualidade, tudo mais. Mas Mas acho que um grande problema é que as pessoas adoram falar, mas elas não querem É ouvir isso que eu ia o falar agora outro. com vocês. Acho que, assim, pelo menos no meu ciclo, não estou nem trazendo tanto para a questão de família, mas, assim, no ciclo de amigos, no ciclo social de vocês acham que as pessoas estão dispostas? Cara, Não, assim, no a- nosso grupo eu acho que sim. Como a não, gente mas estava eu acho que disposto a hoje sentar a a gente. conversar. Vamos avaliar a sociedade. Vocês acham que. E eu acho que ainda usando- não. Eu acho que a sociedade em si ainda não tá pronta.
Porque eu acho que tem que quebrar, como eu tava falando no início, tem que quebrar muito tabu ainda. Ah, pô, a sociedade tá conquistando muito hoje em dia? Tá. Mas tem muita coisa, né, que falta quebrar e conquistar ainda. E Muitos direitos ainda a ser Tem conquistados. pontos e pontos, né? Pontos como a tecnologia só anda avançando cada dia mais, a medicina. Só que em outros pontos mais retrocede. humanos, anda retrocedendo mais. E o interessante é que nós somos de um país sincretizado na fé, né? Estado laico. Não, o Estado é laico, apesar de nos últimos anos, enfim, isso não ter sido muito praticado, a laicidade do Estado não tenha sido muito, enfim, isso não tenha sido muito respeitado, mas nós pertencemos nós somos de um país sincretizado, nós vemos, né, a gente tem aí algumas produções, como eu falei, Besouro, não Besouro Azul, Besouro, é um exemplo, é uma produção que trata desse assunto. Na década de 70, acho que tem na Globoplay, tem um seriado bem bacana, não sei se você já ouviu falar, não sei se vocês já ouviram falar, que é Tenda dos Milagres. Existem novelas, existem muitas produções, tem os livros do Jorge Amado, acho que né, todo mundo Muito trata bom, muito muito bom. dessa questão dessas religiões de matriz africana, tá ali para trazer esse conhecimento, mas a gente não vê essa evolução assim, a gente não percebe, infelizmente. Talvez por a gente não ver esse incentivo à cultura, a gente não vê o incentivo à leitura, eu acho que essa questão fica um pouco de lado. Por isso que o conhecimento é tão importante, né? Por isso que é tão importante a gente estar conversando e trazendo essas informações. Eu acho que já encaminhando pro final, como a gente falou, a gente pode deixar aí para as pessoas assistirem os filmes, acho que vale até a pena você falar o nome de novo. Besouro, e tem esse seriado, eu não me recordo agora se tem no Globoplay, mas independente disso, tem alguns trechos, alguns capítulos vocês encontram até no YouTube mesmo. Então fica aí para você estimular as pessoas na pesquise sobre o assunto, até para se aprofundar mais. E respeite, né? Acho que procure Quebrar. Esse é o principal. procure ouvir, entender e não tenho essa ideia, não forme uma opinião de algo sem antes ter conhecimento daquilo. Acho que isso é fundamental. Escute o próximo. Exatamente. Acho que isso vale para tudo, né? A gente Sim. fala de intolerância, acho que o tema é intolerância religiosa, mas acho que isso vale para tudo. Seja o que for, a gente precisa ter esse conhecimento e não julgar, enfim, tentar acabar com qualquer tipo de preconceito. Perfeito. Você tem alguma coisa mais para falar sobre o assunto? Muito obrigada, gente. Então é isso, gente. Estamos obrigado. terminando esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente tinha falado, pesquise mais sobre o assunto, você vai se interessar. Dá no geralzão aqui, isso. Você vai se interessar, pesquise mais sobre o assunto. Acho que é um tema bastante amplo. Sim. E expanda seus horizontes. E acesse a nossa matéria. É isso aí. Essa é a nossa matéria de jornalismo especializado. É isso aí, E gente. espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau.